Minha gente, o assunto agora é sério. A história é o seguinte. Um garoto de 9 anos, ele morreu atropelado em Nossa Senhora do Socorro. Ele estava com o pai na hora que o acidente aconteceu. O pai conseguiu se salvar, ficou com sequelas. O motorista do carro foi preso após perseguição policial. Mas na época, ele pagou uma fiança e foi liberado. Até hoje, este homem não teve uma punição como a família gostaria. A justiça como nós estamos acostumados. O André Lucas, essa criança de 9 anos, ele voltava da casa para casa de bicicleta com o pai, quando os dois foram atropelados por um carro em alta velocidade. Isso aconteceu, gente, em 2017. O motorista fugiu do local sem prestar socorro às vítimas. O pai sofreu ferimentos na cabeça. A gente tem imagens. Vamos colocar a imagem do pai, meu diretor, para o pessoal de casa ver como é que ele ficou? Pode até, Braz, abrir aí para o pessoal de casa ter noção. Olha como ficou a cabeça dele, gente. Esse pai se machucou demais. Ele teve sequelas, ele teve ferimentos na cabeça. E o pior de todos, o pior ferimento que ele teve não foi nada disso aí que vocês estão vendo. Nada disso aí foi tão dolorido quanto você vê o seu filho de 9 anos de idade morrer. Isso é um assunto extremamente sério que a gente vai falar agora com a repórter Selma Souza. Primeiro, Selma, desde já, meus sentimentos para esse pai. Eu sei que é um crime, né, que aconteceu há muitos anos, mas é uma dor que não passa. Boa noite. Com certeza, viu, Mariana? Boa noite a você mais uma vez, boa noite a todos que nos acompanham. É uma dor que não passa e a cada momento que revive, né, e que a família continua sem resposta, é uma dor que fica ali latejando. Eu vou começar, Mariana, conversando com o advogado. Daqui a pouquinho a gente conversa com o pai, com o André Luiz, porque existem novidades nesse processo, né? Esse crime aconteceu em 2017, mas finalmente a justiça está prestes a ser feita, né? Vou conversar agora com o advogado Anselmo Júnior. Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem, né? E na pessoa de Mariana Sena, desde já, eu quero aqui já registrar o nosso agradecimento a toda a família que faz parte do Cidade Alerta Sergipe, por estar acompanhando esse caso, né? A TV Atalaia, que desde quando aconteceu esse fato trágico, fez a cobertura, não é? No dia que foi ter audiência, quase 6 anos depois, não é? A primeira audiência de instrução, muito importante, onde foi ouvido o acusado, e naquela oportunidade ele teve condições de trazer o contraditório, não é? Em referente aos elementos de informação escolhidos, mas a nossa busca é por justiça, e justiça nesse caso é que o processo se encontra concluído. Após a audiência de instrução, o Ministério Público, que é titular da ação, né, se manifestou no sentido de que o acusado ele seja submetido ao tribunal do júri, e desde já não é nenhum excesso de acusação, não é, Mariana? Porque diante do que aconteceu, né, um cidadão que ingeriu bebida alcoólica foi conduzir um veículo sem ter habilitação, conduzindo esse veículo em alta velocidade, agravado pelo fato de atingir as vítimas, não prestar socorro, não é, empreendeu fuga, foi perseguido pela polícia com giroflex, atirou, houve disparo de arma de fogo, e ainda assim ele seguiu, não é, conduzindo o veículo em direção perigosa, colocando outras vidas em risco. Então essa conduta dele, a gente não está aqui para trazer que ele agiu com um dolo direto, ou seja, saiu de casa com a intenção de ceifar a vida de outrem. Não, mas ele assumiu sim o risco do resultado. Então, com essa conduta dele, acabou ceifando a vida de um jovem de 9 anos, não é? E quase também a vida do seu pai. Então, hoje a novidade que nós temos é que o Ministério Público, assim como o assistente de acusação, entendeu que ele não se trata de um homicídio culposo e que o sinônimo de justiça no presente caso é que ele seja submetido ao julgamento popular diante desse caso. E esperamos que logo após o recesso a gente tenha uma resposta quanto antes, para poder assim amenizar a dor dessa família que ao longo desses anos até agora não teve uma resposta, e ver aquele autor ter realmente a punição pela sua conduta.
Esse crime aconteceu em 2017, né? Esses novos desdobramentos acontecem agora em 2023, já seguindo para 2024. O que aconteceu, né? Toda essa demora? Depois que aconteceu o fato, ele foi preso, né? Foi preso em flagrante, teve fiança, pagou a fiança e respondeu o processo em liberdade. Porém, ele mudou de endereço várias vezes, inclusive morava antes na cidade, né, de Nossa Senhora do Socorro. O acusado depois ele teve informações que estava em Ilha das Flores, depois em um outro estado da federação e depois, ao final, não é, foi encontrado em outro município. Então, durante todo esse período, houve essa dificuldade de localizá-lo. E então, somente após a sua localização, com a devida citação, né, ele compareceu à audiência de instrução, que aconteceu no último dia 10 de maio desse ano. A razão dessa ausência dele, dessa dificuldade, foi que acabou esse longo período e agora a gente aguarda, né, que agora que está concluído para o juiz decidir se vai pronunciar ou não, ou seja, submetê-lo ao conselho de sentença ou não. Agora a gente vai aguardar e espera que a resposta seja no sentido de colocá-lo ao julgamento frente ao conselho de sentença, o júri popular. Obrigada, doutor Anselmo, por todo esse esclarecimento. A gente vai conversar agora com o André Luiz, o pai do André, porque a gente sabe que não é fácil reviver toda essa cena novamente. São sequelas físicas que ficam e principalmente sequelas na alma, né? É difícil. Boa noite. É muito difícil, principalmente porque aconteceu exatamente nesse período natalino. O acidente foi no dia 27 de dezembro. E é uma época... Todo dia é difícil, mas vai chegando mais próximo, a gente fica mais receoso, né? Esperançoso agora, com o doutor Anselmo, com essas novidades, que a justiça seja feita. A gente ansioso também para que não acabe em pizza, né? Como a gente tem visto muitos casos, e se a gente não tivesse esse apoio da TV Atalaia, do Dr. Anselmo Júnior, com certeza teria acontecido. Tenho até um colega meu também que teve uma filha atropelada da mesma forma lá em Socorro também, e até agora ninguém resolveu nada. André, ele estava voltando da escola quando todo esse acidente aconteceu? Não, ele vinha comigo, nós vinhamos de um terreno que nós tínhamos lá na Taiçoca, vínhamos já chegando próximo de casa, de repente esse fato aconteceu, foi muito de repente, ninguém não conseguia ver, até outros carros que pararam para prestar socorro, depois que eu voltei a mim, que eu desfaleci, falaram que foi impressionante a maneira como ele surgiu, a alta velocidade que ele dirigia aquele carro, e não tinha como escapar, não. Foi Deus que eu estou aqui hoje contando história, mas ele, infelizmente... Ele era o caçula da família. Era. 9 anos. 2 filhas e ele era o caçula. Era o xodó, né? Meu companheiro para... Mariana, obrigada, André, pelo seu depoimento conosco. Obrigada, doutor Anselmo. Não é fácil para a família reviver tudo isso, como o André falou. Essa é uma data que vai se aproximando e volta à tona todo esse pensamento, toda essa essa angústia para toda a família. Então, a Justiça, né, tem então essa novidade, o Ministério Público determina então que esse caso, né, venha a júri popular e a gente, claro, vai continuar acompanhando esse caso, vai continuar trazendo para vocês todos esses detalhes e acompanhando, claro, esse desfecho da família. Esse pai está tirando forças aí, hein, Selma? O seu André Luiz, eu admiro demais essa força dele. Eu acho que não tinha como ser de outra forma também. É através desse amor por esse filho que ele está lutando por justiça. O doutor Anselmo também pode contar com a TV Atalaia, o Sistema Atalaia de Comunicação e com a gente aqui no Cidade Alerta para continuar cobrando por justiça. Sinto muito por tudo que aconteceu. O que a gente pode ajudar é trazendo visibilidade ainda mais para esse caso. Obrigada a você também, Selma, pela sensibilidade.